Olá, concurseiro, olá, concurseira, preparatório, concurso Bombeiro Piauí, disciplina Informática, pacote Office, Microsoft Word, aula 1, professor Wilfred Batista. Nesta aula, vamos estudar o conceito de Microsoft Office 2019, Microsoft Word 2019, guias do Microsoft Word 2019. Apresento aqui a nossa tela inicial do nosso pacote suíte de escritório Microsoft Office 2019 e algumas particularidades que é interessante que você saiba. Primeiro, ele é um pacote desenvolvido pela Microsoft, baseado na proposta de serviços de licença. Isso significa dizer que para cada versão do pacote Office, e aqui especialmente o 2019, existe uma licença propriamente dita, sendo que, apesar de existir essa licença, mas se caso aconteça de uma versão mais atual do Office seja ofertada no mercado, essa licença recebe atualizações vinculadas ao Office 2019 e caso a Microsoft permita uma atualização para uma versão superior, isso é feito. Mas, via de regra, a Microsoft vincula as atualizações únicas e exclusivamente para um determinado pacote Office, no caso aqui, o 2019. Como eu disse, as atualizações são limitadas. O pacote de segurança ele é limitado, levando-se em consideração essas atualizações. Está disponível para as versões em ambiente desktop e mobile. Permite uma integração com o Microsoft 365, que é uma versão Cloud Computing da Microsoft. É uma oferta de serviço de armazenamento em nuvem, com a inserção de ferramentas do Microsoft 365, como, por exemplo, a possibilidade de utilizar o editor de texto, a planilha eletrônica, o programa para apresentações, que é o PowerPoint, em versões Cloud Storage, vinculados ao Cloud Computing. Instalação do pacote padrão. Via padrão, ele vem com o Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook, o OneNote. Lembrando que o Word é o nosso editor de texto, o Excel é a planilha eletrônica, o PowerPoint é a apresentação, o Outlook é um gerenciador de e-mails e o OneNote é um tipo de agenda inteligente. Caso, porventura, o usuário opte por fazer uma instalação de um pacote avançado ou Pro, então vem o Word, o Excel, o PowerPoint, incrementa-se com o Access, que é um banco de dados, continuamos com o Outlook, continuamos com a OneNote, mas há uma inserção do Publish, um programa específico para que auxilie o usuário, por exemplo, na construção de páginas ou de sites da internet. No ano de 2023, a Microsoft tem desenvolvido um pacote de migração, ofertando para o usuário a possibilidade de ele migrar para o Microsoft 365, tendo em vista que algumas versões anteriores ao 2019, como por exemplo 2013, a licença para esse tipo de pacote do Office ela foi encerrada. Apresento aqui a vocês o nosso primeiro programa do pacote Office 2019, o Microsoft Office Word 2019. Ele é um editor de texto padrão do Microsoft Office 2019. Possui uma biblioteca de editoração de documentos em formato Doc ou DocX, que são as versões padrão do Word. Isso não significa dizer que ele não tenha outras versões ou portabilidades de interações como o OpenOffice, do StarOffice, né? Ou o LibreOffice, por exemplo.
disponível em versões desktop e mobile e permite também essa integração ao Microsoft 365. Aqui eu recomendo depois com mais calma que vocês visitem essa página de atalhos, que vocês possam interagir com essa página de atalhos. A gente só aprende essa página de atalhos, né, executando isso no computador. E aqui apresento para vocês a área de trabalho padrão do Word. Aqui no título 1 nós temos a barra de título. No 2 nós temos o salvamento automático que pode estar ativo ou inativo. Esse salvamento automático, em vez da gente estar todo o tempo recorrendo a uma combinação de teclas para salvamento, o próprio Word se responsabiliza por essa salvação, por esse salvamento. Nós temos aqui, nessas atualizações para as versões 2019, os menus que antes eram assim chamados, essas opções que nós tínhamos agora são chamadas de guias, e abaixo dessas guias nós temos as faixas de opções vinculadas às guias. No item 5 nós temos a régua. No item 6 nós temos uma barra de rolagem. No item 7, a barra de status, que é possível, por exemplo, se verificar como está o documento, em qual página, né? Que tipo de documento está sendo apresentado para o usuário. E no 8 nós temos os modos de exibição, que são os modos de leitura, de exibição, vamos dizer assim, regular ou padrão, que é essa que vos apresento aqui, e nós temos o modo de exibição página da web. Recomendo depois, com mais calma, que vocês visualizem, que vocês, com mais tranquilidade, vocês visitem essas guias para interação. Aqui a guia arquivo, página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir e extra. Cada uma dessas guias possui uma particularidade e muitas dessas particularidades, já que a banca NUCEP, que é a banca responsável pelo concurso de Bombeiro Militar 2023, a NUCEP gosta sempre de explorar em relação aos softwares aplicativos, né? Aos softwares que oferecem o suporte de aplicações, no caso aqui de adição de texto. Para cada uma dessas guias, ela existe uma especificidade. E é em cima dessas especificidades que a NUCEP ela costuma explorar os conteúdos. Quero chamar a atenção aqui de vocês para 4 importantes guias que costumeiramente são muito cobradas em provas da NUCEP, que é a página inicial, o inserir, as referências e a revisão. Algumas provas eu já vi, né? Algumas provas eu já vi o exibir também, tá bom? Então, aqui vou focar naquilo que eu considero muito mais específico para a prova de vocês. Guia página inicial, né? Nessa guia página inicial é responsável por todo o processo de formatação do documento do Word. Ela possui, como vocês estão vendo, secções dentro da guia, o desfazer, área de transferência, fonte, parágrafos, estilo, editando, voz e o editar. E aí eu criei uma palavra específica para se falar disso, o famoso desparefare. Desde desfazer, o área de transferência, o F de fonte, o P de parágrafo, o R de estilo, o R de editando, o A, né? O A, tá bom? O R de que mais? O R
de editando, né, voz e o editar, tá bom? Então chama a atenção para vocês em relação a cada uma dessas opções. Coloquei aqui o desfazer, o que é que a área de trabalho faz, o que é que a secção fonte faz, o que é que a secção parágrafo faz, o que é que a secção estilo, editando, voz e o editar executam. Recomendo com mais calma que vocês voltem, se familiarizem com essas secções. É uma guia muito cobrada nas provas da NUCEP. Aqui, continuando, nós temos a guia inserir, como eu chamei a atenção de vocês. Diferente da guia página inicial, o inserir ele é responsável por toda a inserção de objetos de informação no documento. E quando eu falo objetos de informação, tabelas, ilustrações, suplementos, mídia, comentários, cabeçalho, rodapés, textos e símbolos. Aqui, não muito diferente, eu também criei uma palavrinha padrão, o chamado Tsummikarpiko, ou seja, T de tabela, o SU de suplementos, o MI de mídia, o CAR de cabeçalho, né? O R de rodapé, né? O P aí, né? O P, eu estou trabalhando, posso trabalhar a questão do processo das ilustrações. O C, trabalhando cabeçalhos, também trabalhando comentários, tá bom? E o O, né, tá vinculado aí, o O tá vinculado a comentários. Então, essa palavra aqui é para vocês irem familiarizando. Recomendo aqui que vocês olhem para as páginas, para a tabela, para as ilustrações, para os suplementos, para as mídias, para os comentários, para os cabeçalhos, para o texto e símbolo, as secções que estão vinculadas a este processo. Finalizando aqui, como é que a banca NUCEP costuma cobrar esses conteúdos? Conceito de Microsoft Office, o papel do Microsoft Office, os atalhos do Microsoft Word e a guias e faixas de opções do Microsoft Word. Para a gente finalizar, né? Considerando o MS Word 2009 na aba Comando, página inicial, temos a ícone cuja função é... Gente, a ícone em questão aqui é a íconezinha limpar toda a formatação. Por quê? Porque na aba página inicial, a ícone mais de todas as ícones que aqui estão, que são destacadas, a que eu chamo a atenção aqui é a letra B. Por que letra B? Porque é justamente na página inicial que acontece todo o processo de formatação. E aí, de todos os itens aqui, né? Aquele que diretamente fala de formatação é a letra B. Na segunda questão, ele diz: trata-se de uma barra que fica localizada no canto inferior esquerdo da tela, abaixo do documento que está sendo editado no Microsoft Word 2019, configuração local, idioma português Brasil. Observe que ela fornece algumas informações sobre o documento que está sendo editado. As informações se referem à barra. Como eu disse para vocês, isso é o exemplar aqui de qual barra? Da barra de status. Fica na parte inferior da área de trabalho do Word. Como eu disse aqui, é possível vocês saberem a posição da página que está sendo, o tamanho do documento, a quantidade de palavras utilizadas, se o documento possui algum tipo de limitação e o tipo de idioma predominante aqui. Neste caso, a resposta em questão aqui é a letra B, que através da guia revisão, vocês podem ter acesso à barra de status. Caso não queiram, vocês podem ter acesso a essa barra de status logo que vocês abrem a área de trabalho, né, do Word. Na nossa letra C, ou melhor dizendo, na terceira questão, ele diz o seguinte: o Microsoft Word 2019, configuração local, idioma português Brasil, e o seu layout de trabalho traz os comandos distribuídos em guias, grupos e botões. E o que são esses botões? Que são onde estão, de fato, os comandos que serão executados.
Então, dentro da faixa de opções de cada uma das guias, existem botões que a gente identifica esses botões com guias. Ao editar um documento, faz-se necessário inserir marcadores. Marcadores é um recurso de formatação para um destaque em determinada parte do texto. Para me encontrar essa formatação, o grande responsável pela formatação é a página inicial. Então, a única alternativa onde eu encontro essa página inicial é na letra B de bola. A nossa quarta questão, ela diz o seguinte: considerando os temas no Microsoft Office Word 2019, versão para a área de trabalho, julgue V para verdadeira ou F para falsas afirmativas a seguir. Para acessar os temas disponíveis, selecione a aba Design e botão Temas, e ao passar o mouse sobre um tema, é possível ver como será a aparência do documento. Deve ser clicada no tema para selecionar. Para acessar o tema disponível, selecione o Design e o botão Temas. Ao passar o mouse sobre o tema, é possível ver como será a aparência no documento. Deve-se clicar no tema para selecioná-lo. Então, se vocês observarem, para justamente a gente mudar qualquer forma, qualquer aparência do documento, você tem que ir para a aba Design. E o recurso Temas, você é capaz de selecionar a aparência desse documento. Então, sendo assim, a resposta está verdadeira. Para alterar as cores de um tema, selecione a aba Tema e o botão Cores. Ao passar o mouse sobre uma cor, é possível ver como será a aparência no documento. Deve-se selecionar um esquema de cores. Em vez de você selecionar um esquema de cores, você seleciona o tipo de cor. Além disso, para mudar, por exemplo, as cores de um tema, por exemplo, você faz isso muito mais na alteração do documento do que efetivamente, propriamente, vinculando só ao tema. Então, sendo assim, o item 2 está falso. 3. Para alterar a fonte de um tema, selecione a aba Tema e botões Fontes. Ao passar o mouse sobre uma fonte, é possível ver como será a aparência do documento. Deve-se selecionar uma fonte para aplicar ao tema. Para se selecionar a fonte, o tamanho, o tipo de fonte, você utiliza, por exemplo, a guia Página Inicial, Processo de Formatação. Então, isso aí está falso. Então, sendo assim, a resposta é a letra E. Lembro vocês, aqui o